Meus amados, que a graça do Senhor continue, nos abençoando nessa noite. Meus amados, nessa noite nós vamos abrir lá em Josué capítulo 5. Eu vinha na quinta-feira, fazendo alguns estudos em Josué, mas aí com a vinda da revista, eu parei, mas quero dar continuidade. Josué capítulo 5. Eu farei a leitura de todo o capítulo. Josué capítulo 5 diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas há nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de não deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram num só lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Meus amados, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja nos conduzindo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, o qual acabamos de ler a tua santa palavra, te pedimos, Senhor, que assim nos conduza,
nos conduza, nos dando entendimento, fazendo, ó Deus, com que tenhamos compreensão da Tua santa palavra, e para tal sabemos da necessidade que temos de que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza, nos direcione, abrindo os nossos olhos espirituais, para que assim possamos de fato ver a palavra do Senhor, compreender a Tua verdade e o Teu querer. Abra também, ó Pai, os nossos ouvidos, de maneira que eles possam ouvir atentamente e ao mesmo tempo sermos fortalecidos e revigorados por Tua palavra. Conduz o Teu povo aqui reunido, direcionando cada coração, cada mente que se encontra aqui presente nessa noite. Conduza também, ó Deus, cada visitante que esteja aqui nessa noite, de maneira que a Tua palavra possa assim estar produzindo vida, regeneração, transformação, conduzindo corações a se renderem aos Teus pés, a reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador de suas almas. Te peço também por minha vida, que o Senhor assim me conduza, ó Deus, me concedendo graça, me capacitando a estar, ó Pai, expondo a Tua palavra com fidelidade, que ao abrir a minha boca, não seja meramente, ó Deus, a falar aquilo que possa vir do meu querer, da minha vontade, mas que eu possa, ó Deus, apresentar ao Teu povo o Teu querer, a Tua vontade, e assim apresentando a Tua palavra ao Teu povo, o Teu povo possa assim, ó Deus, ser fortalecido, alicerçado e cada vez mais, ó Deus, conduzido a buscar e a viver continuamente na Tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, houve um período, na Idade Média, de 1100 a 1300 aproximadamente, que foi o período das cruzadas, o período em que os muçulmanos haviam tomado, boa parte ali do Oriente, e em especial Jerusalém. E Jerusalém sempre foi muito disputada, disputada seja por judeus, seja por muçulmanos, seja por cristãos. E naquele período houve então um intenso movimento, de conduzirem tropas, da Europa com a intenção de retomar Jerusalém. As famosas cruzadas, as quais nós tanto estudamos nos livros, na história, nas escolas. E é interessante que havia várias motivações para que as pessoas fossem para essas cruzadas, como a ideia então era a retomada de Jerusalém, a cidade santa, a cidade tão histórica, e que alguns reis queriam que novamente então pudesse pertencer ao cristianismo, pelo menos as nações cristãs viessem estar novamente, então, tendo por posse Jerusalém. Então, por isso que ocorreu grandes cruzadas, e muitas dessas motivações para alguns que iam para essas cruzadas era de obter, a salvação. Outros também tinham como finalidade obter perdão de dívidas, ou seja, motivações econômicas ou coisa do tipo. O fato é que no decorrer desse período, houve várias batalhas, houve derrotas, houve vitórias, dentro do cristianismo em relação a lutar contra os muçulmanos. O grande fato é que, mesmo diante dessas lutas, dessas cruzadas, sabemos que Jerusalém, ela, de alguma forma, acabou não sendo propriamente propriedade ou dominada completamente pelo cristianismo naquele tempo. Nos dias modernos nós vemos várias cruzadas evangelísticas, muitas delas até mesmo com uma certa ideia, muitas vezes movida por um certo meio supersticioso, de uma certa luta espiritual, meio que movido por certas ideias e circunstâncias,
que não se refere ou que não reflete necessariamente aquilo que é a guerra ou a luta cristã, né, contra o pecado e contra Satanás, mas uma ideia presente que nós vemos hoje, não somente, né, dentro do cristianismo, mas também em outras religiões, também a ideia da guerra santa. Né, vemos, por exemplo, os muçulmanos constantemente se levantando e tentando de alguma forma dizer que estão lutando, né, contra os inimigos, né, de Alá, contra os inimigos da sua religião. O que nós vemos em Josué, e em especial a partir aqui do capítulo 5, exatamente essa marcha indo em direção a Canaã, a terra prometida. O povo já havia se preparado, capítulos anteriores, em relação a essa investida, né, que seria agora colocada em prática na conquista da terra prometida, e só retomando um pouco aquilo que os capítulos anteriores já nos apresentou, né, os irmãos que acompanharam os estudos na quinta-feira, né, que nós fizemos até o capítulo 4, nós vimos primeiramente o Senhor demonstrar ao povo, e em especial a Josué, que estava à frente, né, daquele povo, sendo conduzido à terra prometida, era a grande importância da lei do Senhor. A grande importância deles entenderem que estava indo para a terra prometida, com a finalidade não somente de conquistar a terra, mas também tendo como finalidade usar aquela terra como local no qual Deus seria adorado e cultuado para todo sempre. Em meio a essa finalidade, em meio a esse propósito de conquistar a terra prometida, né, os passos vão sendo dados. Josué envia lá no capítulo 2 alguns espias para que pudessem então finalmente estar sondando a terra, em especial Jericó. Eles trazem então boas notícias, né, acerca daquilo que eles haviam visto e presenciado. Logo a seguir também, né, no capítulo 3, nós vemos então o Senhor realizar o grande milagre que foi o de abrir o Rio Jordão, de maneira que o povo então pudesse estar atravessando o rio e finalmente tendo acesso ao outro lado da terra, a qual finalmente então eles seriam conduzidos finalmente a conquistar a terra. No capítulo 4, o que vimos é o Senhor agora ordenando Josué que fizesse um memorial de pedras, ou seja, para que aquele momento, aquele ato do Senhor, de fazer com que o Rio Jordão fosse partido ao meio, o povo finalmente então pudesse estar atravessando a pé enxuto, fosse marcado por meio de um memorial. O que é que nós vemos agora, né, a partir do capítulo 5? Eu denominei nesse capítulo como aqui nos demonstrando esse preparar-se para a batalha. Né, logo no capítulo 6, eles então faz a investida para tomar finalmente Jerusalém, ou melhor, Jericó. E no capítulo 5, o que nós vemos é exatamente agora esse preparo. Ele se preparando para que finalmente então pudesse estar tomando Jericó e assim dando início à conquista da terra prometida. O que é que nós vemos então nesse capítulo 5? Né, nós estaremos analisando, né, algumas observações e logo em seguida eu procurarei estar fazendo também algumas aplicações acerca daquilo que nós estaremos tratando. Então o tema vai ser basicamente esse: preparando-se para a batalha, ou seja, preparando-se para finalmente então estar tomando Jericó. Nesse preparar-se para tomar Jericó, esse preparar-se para a batalha, a primeira coisa que nós vemos no versículo 1 é que nessa guerra, nessa investida do povo do Senhor na conquista da terra prometida, o versículo 1, que o Senhor nos demonstra que o Senhor é aquele que remove os obstáculos para que o seu povo possa finalmente estar seguindo a sua marcha em conquista da terra prometida. O que o versículo 1 nos demonstra é que, na verdade, os povos que habitavam aquela região, ou
o outro lado do Rio Jordão, eles tinham de uma certa forma, uma certa segurança de que talvez, pelo menos naquele período, Israel não daria continuidade à sua marcha na conquista da terra prometida. Ou seja, era como se fosse uma espécie de barreira natural. Aquela barreira, de alguma forma, lhes dava uma certa segurança, né? Ou seja, pelo menos nesse período, porque lá no capítulo 3, o versículo 15, vai nos dizer que nesse período qual Deus estava conduzindo Israel, era um período no qual as águas do Jordão estavam fortes, né? No capítulo 3, o versículo 15, nos diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Ou seja, era um período então no qual o Rio Jordão estava forte as suas águas. Era um período de enchentes. E parece que então, antes de Deus conduzir o seu povo a atravessar o rio, parece que a ideia é que eles estavam um pouco seguros. Porém, no versículo 1, nos diz que agora eles estão tomados pelo medo. Ou seja, aquela barreira natural, aquela muralha de águas que de uma certa forma parece que lhes dava segurança, agora fora transposta pelo povo do Senhor e que está seguindo em frente para a conquista de Jericó. A segunda coisa que nós também observamos, no verso 9, ou melhor, do verso 2 ao verso 9, exatamente tentar demonstrar de que lado aqueles homens de Israel estavam. Eles estavam exatamente do lado do Senhor nessa batalha, ou talvez ainda estavam apegados aos costumes e às práticas do Egito. Por mais é claro que esses que estão aqui, em sua grande maioria, com exceção de alguns, foram aqueles que foram nascendo no decorrer da jornada para a terra prometida, né, no decorrer dos 40 anos. O que nós vemos então do verso 2 ao 9, exatamente essa necessidade da renovação da aliança, ou seja, o sinal agora da circuncisão, que deveria novamente agora ser aplicado naqueles que haviam nascido no decorrer dessa jornada de 40 anos, mas que ao mesmo tempo também seria necessário para que eles pudessem estar agora adentrando a terra prometida, e como o povo do Senhor, adentrasse a terra, sendo reconhecidos como o povo que de fato pertencia ao Senhor. No verso 2, vai dizer então que o Senhor ordenou, né? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Ou seja, facas de pedras, uma espécie de pedra parecida com um cristal, né? Que também era bem amolada, e que então acabou servindo como instrumento para que o povo, ou os homens nascidos naquele período, fossem então finalmente circuncidados. É tanto que o próprio nome, né, aqui do local no qual eles estavam sendo circuncidados, Gibeate Haralote, tem a ver exatamente com esse acontecimento, né, que tem um sentido de monte do prepúcio, ou seja, exatamente a prática ali da circuncisão, né, de fazer o corte ali no prepúcio. Observe que até o monte, então, recebe nesse nome em referência exatamente o acontecimento que ali ocorreu. Qual foi a finalidade para a qual Deus, então, finalmente ordena a Josué que viesse a estar circuncidando? No verso 4, ele vai citar que os guerreiros, ou seja, os homens que saíram do Egito, eles já haviam morrido, né, no percorrer daquela jornada. No versículo 5, diz então que os circuncidados seriam exatamente aqueles jovens, ou seja, aquelas crianças que ao nascer no decorrer dessa marcha, dessa peregrinação no deserto, mas que ainda não haviam sido circuncidados. Os primeiros haviam morrido, mas os novos ainda precisavam também receber a marca dessa circuncisão. No versículo 5, o Senhor vai dizer o seguinte: porque todo o povo que saíra estava circuncidado,
Mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia o circuncidado. E o verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. O texto tanto nos procura demonstrar, o fato da necessidade de que deveriam serem circuncidados, nos demonstra também, é claro, o motivo pelo qual eles não adentraram a terra prometida, que foi exatamente o fato de não crerem nas promessas as quais Deus havia feito. Os irmãos se lembram muito bem, quando nós lemos todo esse percurso, da jornada do povo no Êxodo, que o povo sempre murmurava, inclusive o próprio relatório que foi dado quando Moisés enviou aqueles 12 espias que pudessem então estar olhando a terra e trazendo relatórios acerca da terra, nós lembramos que somente Josué e Calebe, ou seja, exatamente os dois, os quais faziam parte daquela primeira geração, mas que está juntamente com essa nova geração sendo conduzido finalmente a herdar a terra. E o grande problema é exatamente que eles não deram ouvidos à voz do Senhor, ou seja, não confiaram naquilo qual Deus havia lhes ordenado. Uma outra coisa que nós observamos também, do verso 8 e verso 9, é que circuncidar, humanamente falando, não seria aqui uma boa estratégia para quem quer conquistar uma cidade. Porque a circuncisão, pelo menos nos primeiros dias, deixaria os homens ali abatidos, e vamos dizer até mesmo febris ou com febre, diante de todo o processo da circuncisão. Os irmãos se lembram, por exemplo, lá em Gênesis 34, quando a filha de Jacó foi abusada pelo o filho do rei dos siquemitas ali, os irmãos se lembram que a aliança ali constituía exatamente em quê? Em que os homens daquela cidade fossem circuncidados. Só que dois dos filhos, Simeão e Levi, dois dos filhos de Jacó, usaram então da astúcia em que sentido? Sabendo que então os primeiros dias da circuncisão, os homens estariam então indispostos, não estariam preparados para enfrentar uma batalha. Foi aí então no qual Simeão e Levi, eles tomam dessa oportunidade para atacarem a cidade e finalmente então está ali matando e dizimando os habitantes daquela cidade. Se formos olhar então humanamente, falando de forma de estratégias acerca do que deveria ser feito para tomar a cidade de Jericó, parece que essa não seria a estratégia necessária, ou melhor, pelo contrário, isso tornaria então os homens de Israel vulneráveis à situação na qual estariam se encontrando. Porém, meus amados, até aqui o versículo 9, nós já fizemos algumas observações, e destacamos alguns detalhes. Eu quero tirar algumas aplicações desses 9 primeiros versículos. E a primeira coisa que eu quero tirar, exatamente procurar entender e demonstrar aos irmãos em quem de fato nós temos procurado colocar a nossa confiança. Os habitantes de Jericó e os demais cidadãos daquela terra, parece que eles achavam que o Jordão fosse de alguma forma uma proteção, uma barreira. Inclusive as próprias muralhas também de Jericó, quando nós lemos o capítulo 12, parece que de alguma forma eles confiavam, que ali estavam seguros. A grande questão é exatamente essa, em que nós temos procurado depositar
a nossa confiança. Quem é de fato a muralha ou a barreira a qual nós confiamos? Lá no capítulo 2, quando os espias foram a Jericó e que foram na casa de Raabe, ao contrário dos habitantes de Jericó, Raabe, ela procurou colocar a sua confiança no Senhor. Por mais que ela morasse em Jericó, por mais que ela habitasse uma cidade que aparentemente era segura, no entanto, quando Raabe ouviu acerca dos feitos do Senhor para com o povo de Israel, e como esse povo estava então marchando para conquistar a terra prometida, Raabe, ela não pensou duas vezes. Era muito mais seguro ela confiar no Senhor de Israel. Era muito mais seguro ela depositar a sua confiança no Deus de Israel, que estava finalmente se aproximando da cidade de Jericó. Quando lemos o capítulo 9 também, nós vemos ali também que os gibeonitas, eles se utilizaram, de uma certa astúcia, dizendo: olha, nós viemos de uma terra distante para fazermos aliança com o povo de Israel, procurando demonstrar que eles não estavam dentre aqueles povos que habitavam ali Canaã. Mas qual era a finalidade deles? Era exatamente o quê? Colocar ou procurar refúgio dentro do povo do Senhor, procurar refúgio no Deus de Israel, que estava efetuando numerosas vitórias para com o povo de Israel. Então, essa é a primeira aplicação, é entender em quem temos depositado a nossa confiança. Ao mesmo tempo, também aprendemos nesses primeiros versículos que nem todos nessa marcha, nessa caminhada, nessa batalha espiritual, nem todos irão concluir essa caminhada. Assim como em Israel, muitos que não depositaram a sua confiança no Senhor, e que nos é demonstrado que eles pereceram em meio ao deserto, em meio a essa caminhada, e pereceram exatamente porque não quiseram confiar no Senhor e em sua palavra. Ao mesmo tempo, então, esse texto também nos aplica e nos conduz a demonstrar que nessa caminhada cristã, nessa batalha, nessa jornada a qual nós estamos trilhando, sabemos da necessidade de confiarmos continuamente no Senhor. Sabemos que se a nossa esperança, a nossa confiança não estiver depositada no Senhor, nós também, assim como os demais, aqueles que saíram do Egito, mas que, no entanto, não confiaram no Senhor e na sua palavra, eles também pereceram em meio ao deserto. Pereceram porque foram conduzidos pela incredulidade. Pereceram porque não depositaram a sua confiança no Senhor, como nos é demonstrado o versículo 6. Outra coisa que nós também devemos observar é acerca da circuncisão, que é aqui apresentada. A necessidade de que aqueles que nasceram nesse meio termo de 40 anos fossem, então, finalmente circuncidados. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam entender que a circuncisão não era meramente um sinal, não era meramente algo destituído de uma realidade. Pelo contrário, eles deveriam entender que esse sinal, o qual eles receberiam em sua pele, ao mesmo tempo era um sinal que demonstrava realidades muito maiores e superiores. De maneira então que nós tiramos a seguinte lição: o mero sinal da circuncisão não é garantia de obter a promessa. Ou seja, há sempre a necessidade de que ele seja acompanhado pela fé. Hoje pela manhã, nós vimos um pouco em Romanos, quando estudamos, quando Paulo diz que a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, e não simplesmente a circuncisão externa, na pele. Isto nos demonstra, por exemplo,
a relação que nós podemos fazer entre a circuncisão e o próprio batismo, o qual nós recebemos. E sabemos que por mais que nós recebemos o sinal, a marca de que nós pertencemos ao Senhor através do batismo, ao mesmo tempo devemos ser conduzidos como Josué e Calebe, que não somente tinham as marcas, mas que ao mesmo tempo procuraram demonstrar a sua confiança no Senhor. Uma outra coisa que a circuncisão também demonstrava e que também aponta e pode ser aplicada para nós, é que a circuncisão demonstrava esse abandonar o Egito. No verso 9 ele diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. A circuncisão demonstrava então uma nova vida. A circuncisão demonstrava que nessa marcha do povo do Senhor para a terra prometida, eles não poderiam retroceder, eles não poderiam retornar para trás, pelo contrário, é uma marcha na qual nós somos chamados continuamente sempre a avançarmos, a seguirmos em frente, a termos o nosso alvo e prosseguirmos nessa finalidade. Em Filipenses 3, o verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa finalidade, meus amados, nessa marcha, nessa peregrinação. É seguir rumo ao nosso alvo, a nossa finalidade, que é sim, de fato, buscar um dia estarmos alcançando a terra prometida e finalmente então estarmos eternamente na presença do Deus eterno. Mas ao mesmo tempo nós vemos que tanto a circuncisão era necessário no sentido de que era o sinal daqueles que pertenciam ao Senhor, era o sinal de que eles haviam abandonado o Egito. Mas sabemos que hoje também, para estarmos finalmente alcançando essas promessas, é necessário nós sermos circuncidados, não a circuncisão, a qual eles foram submetidos. Mas lá em Colossenses 2, do verso 11 ao 15, o apóstolo Paulo nos fala de qual circuncisão nós necessitamos. Colossenses 2, verso 11 e 15 diz: nele também, ele fala de Jesus, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Observe que assim como Israel, era necessário serem circuncidados para adentrar a terra, e isso de alguma forma também aponta para a própria terra como sendo a igreja, que era necessário então eles terem o sinal para estarem tomando posse finalmente da terra. Observe que há uma estreita relação de nós também com a igreja, para que nós venhamos então finalmente estarmos tomando posse, adentrando a igreja. É necessário termos em nós a circuncisão de Cristo, o despojamento da carne, ou seja, apontando para o batismo, a necessidade de estarmos unidos a Cristo,
De maneira então, meus amados, que se nós não estivermos unidos a Cristo e a sua obra, é impossível que nós finalmente possamos adentrar a terra prometida. É tanto que em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo vai dizer que ele nos deu o seu Santo Espírito, né, como selo, como sinal, como garantia de que nós então finalmente pertencemos ao Senhor. E para concluir essa primeira parte, meus amados, de aplicação, nós entendemos nesses 9 primeiros versículos que nessa batalha, ela não é vencida e não depende da estratégia humana. Pelo contrário, o verso 8 e 9 demonstra ao povo de Israel, demonstra a nós também que nessa batalha nós dependemos exclusivamente da graça e do cuidado do Senhor. Nós dependemos exclusivamente que Ele nos conduza e esteja à nossa frente, nos direcionando. Em terceiro lugar, retornando aqui para os versículos, a terceira coisa que nós aprendemos é que aqui também há um banquete dos vencedores. Verso 10 ao 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais, tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Observe que eles já estão então adentrando a terra, já receberam o sinal da circuncisão, e agora então finalmente estão aptos a estarem participando da Páscoa que for então celebrada quando estavam indo para conquistar a terra prometida. É interessante que diz que a partir então desse momento, o maná que havia sido dado em todo o decorrer do deserto, ele passa então a cessar. E diz aqui que tudo isso foi feito lá em Gilgal, né, no verso 10. E lá no capítulo 4 vai dizer que foi exatamente neste lugar, neste local, o qual Deus havia feito com que o povo de Israel levantasse um memorial para que pudesse então finalmente relembrar os seus feitos, relembrar as suas obras. Então aqui há tanto a circuncisão, necessidade para adentrar na terra, como também esse banquete, o qual deveria ser participado por aqueles que finalmente então estavam aptos. Isso nos faz lembrar um pouco, por exemplo, Salmo 23, 5, né, quando Davi diz que o Senhor é aquele que prepara um banquete diante dos seus adversários. Ou seja, meus amados, o que é que nós podemos também estarmos aqui aplicando? Veja, se em todo o percurso do deserto, Deus havia sustentado o seu povo com maná, ou seja, o pão que desceu do céu, e que alimentava o seu povo em meio à caminhada de 40 anos, e diz que esse pão nunca faltava, ou seja, Deus sempre o supria, Deus sempre o mantinha de pé, de maneira então que esse mesmo maná era essencial para a própria vida deles, era essencial para a marcha, a continuidade, de estarem dando prosseguimento, finalmente então a estarem conquistando a terra prometida. E diz que a partir de agora, então, o maná cessou. Mas a Páscoa, então, finalmente volta a ser celebrada, a ser comemorada. Ou seja, há então agora a apresentação de um novo banquete. Um banquete o qual o povo do Senhor, agora que seria finalmente posto na terra prometida, deveria continuamente celebrar e participar. Isso ao mesmo tempo nos demonstra o quê? A necessidade de que sejamos alimentados
por algo que de fato nos conduza a dar prosseguimento nessa marcha, nessa caminhada a qual estamos trilhando. Quando nós lemos lá em João 6, eu não vou ler aqui o texto, João 6, do 52 ao 58, o Senhor Jesus, ele disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, esse não teria parte com ele. Nós sabemos assim como em Israel no deserto, que Deus sustentou o seu povo por meio do maná, e assim também como ele deu continuidade à Páscoa em toda a história de Israel. Nós sabemos que se nós não nos alimentarmos de Cristo, como o próprio banquete que nós estaremos participando mais uma vez nessa noite, a Santa Ceia, que nos aponta para Cristo, aquele que é o nosso alimento espiritual, aquele que é o meio pelo qual nós não podemos seguir nessa caminhada rumo aos céus, a não ser que nós sejamos alimentados espiritualmente por Ele. Sem esse pão vivo que desceu do céu, nós não podemos ter vida. Sem esse pão vivo que desceu dos céus, nós não podemos ter forças e ter condições de darmos continuidade à nossa caminhada cristã. Ou seja, é através dele que nós então finalmente também conquistamos a terra, ou recebemos a terra a qual ele mesmo a conquista por nós. Ao mesmo tempo também, meus amados, a Páscoa, ela nos aponta para a nova vida a qual nós devemos ter em Cristo Jesus. Sabemos que a nossa Páscoa hoje, ela é celebrada, todos os domingos, os quais nós celebramos a Santa Ceia, de maneira então que as tradições do Antigo Testamento, como diz na carta aos Colossenses, eram sombras das realidades, a quais finalmente então se cumpriram em Cristo. A Páscoa ela nos demonstra e nos aponta para nós também essa necessidade contínua de mudança de vida. Na primeira carta aos Coríntios 5, o verso 7 e 8, Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está nos chamando a celebrar a nova Páscoa. A Páscoa na qual deixamos para trás o velho fermento, ou seja, o pecado, e agora prosseguimos em novidade de vida. Prosseguimos aqueles que foram então finalmente alimentados por Cristo espiritualmente, por sua obra, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nosso maná que desceu dos céus. Esse mesmo que nos revigora, que nos capacita e que nos conduz a cada dia a vivermos em novidade de vida. De maneira então que Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso maná, e Ele também é o próprio pão vivo que desceu do céu. Em quarto e último lugar, meus amados, o que é que nós vemos aqui nesse texto? Nessa busca, nessa jornada de estarmos triunfando nessa guerra. A quarta coisa que nós aprendemos é que o comandante do exército do Senhor é quem garante essa vitória. O verso 13 ao 15 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos, ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor. E acabado de chegar, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhes: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo.
e e Josué assim fez. Observe que Josué parece que ele foi, então, saiu um pouco no verso 13, foi talvez sondar e olhar um pouco as muralhas de Jericó, e talvez vendo aquela muralha tão alta, tão fortificada, e talvez em seu coração até se perguntasse como poderia aquelas muralhas serem então finalmente rompidas, e o povo do Senhor pudesse então estar conquistando Jericó e dando continuidade à conquista da terra prometida. É demonstrado que esse que estava diante de Josué não era simplesmente um anjo, como muitos outros que apareceram no decorrer da história, até porque o próprio Josué se prostra, né, e diz o verso 14, que ele adorou e disse: quem me diz, meu Senhor, ao seu servo? E ele então ordena de que Josué tirasse as sandálias dos pés, né, porque o local em que ele estava era terra santa, era lugar santo, ou seja, santo porque ele estava ali presente, e por ele estar ali presente, então aquele lugar era separado, era um lugar santo. É interessante observar na história do povo do Senhor que em alguns momentos aconteceram coisas desse tipo. Por exemplo, quando Jacó estava retornando, né, lá da terra do seu sogro, para se encontrar novamente com o seu irmão Esaú, e nós vimos que Jacó teve, né, aquela luta com o anjo, no qual antes de uma batalha, ou pelo menos ali porque ele achava que o irmão receberia ele, né, com violência e com a sede de vingança, de destruí-lo, e ali nós vimos então que houve esse encontro de Jacó com o Senhor, e que em meio àquela batalha, inclusive o próprio nome de Jacó é mudado, né, passa a se chamar Israel, porque de fato se evidencia, se demonstra ali essa mudança. O Jacó que antes era o enganador, agora é o Jacó que passa a ser dependente de Deus, o Jacó que passa a viver na dependência da graça de Deus. Vemos também o próprio Moisés, quando Moisés foi chamado pelo Senhor ali em meio à sarça ardente. De repente, então, o Senhor fala com Moisés e pede também a Moisés que retirasse as sandálias dos pés, porque o local em que estava era um lugar santo, e que Deus estava agora o chamando também para uma batalha, uma guerra que seria travada contra Faraó, contra o Egito, no qual ele seria conduzido então a libertar o povo de Israel da escravidão. Observe que esse príncipe do exército do Senhor, diz que ele está com a espada desembainhada, ou seja, ele está pronto para executar o juízo. Ele está pronto para destruir os inimigos do povo do Senhor. Ele está pronto para a batalha. Meus amados, nós sabemos que em nosso favor, em favor da sua igreja, uma batalha também foi travada e continua a ser travada continuamente. Não a batalha de armas, né? Não a batalha no qual seja necessário matar ou ferir os inimigos, mas uma batalha travada contra o pecado. Quando nós vemos Isaías 53, que foi lido na primeira parte do culto, na liturgia, vimos exatamente aquele que fora moído por causa das nossas iniquidades, o pecado que nos, ou melhor, né, a sua justiça. Ele vai demonstrar que exatamente por meio dessa sua justiça, o castigo, né, que nos traz a paz, estava sobre ele. Uma batalha travada não contra inimigos fisicamente, mas uma batalha travada contra os nossos pecados. Essa mesma batalha travada lá quando o Senhor Jesus também estava no Getsêmani, quando ele estava ali orando intensamente ao Pai, e dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia que ali seria travada uma batalha na cruz, a batalha do Deus Santo, perfeito, contra os nossos pecados. E que ele, mesmo sendo santo, mesmo sendo justo e perfeito, receberia sobre si
todo o castigo que nos traz a paz. Exatamente essa batalha que ali estava sendo travada na cruz do Calvário. Interessante que cruzada tinha exatamente o sentido de o caminho da cruz. Era como se eles estivessem, tentando retornar o local, a origem no qual o Senhor fora crucificado. Mas nós vemos que de fato, não lá nas cruzadas, mas nós vemos que a batalha a qual nos libertou dos nossos inimigos, nos libertou do império das trevas, é uma batalha que foi travada por Cristo Jesus. A batalha que nos dá a verdadeira liberdade. A batalha que finalmente nos conduz a não sermos mais escravos dos nossos pecados, mas a batalha que agora nos torna súditos do Rei da Glória. O apóstolo Paulo, meus amados, ele vai dizer que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele diz também que a nossa batalha não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Na carta aos Hebreus, ele nos diz que na nossa luta contra o pecado, não temos resistido até ao sangue. Eu concluo só citando, só relembrando a carta aos Efésios, quando Paulo então nos descreve qual é a verdadeira batalha a qual nós travamos hoje. E a batalha que ele nos conduz a travar, exatamente a batalha na qual nós somos fortalecidos pelo Senhor, a batalha na qual nós nos revestimos da armadura de Deus, e finalmente então somos capacitados e conduzidos a travar a verdadeira batalha contra o pecado. Que nós possamos, meus amados, fortalecidos, revigorados pelo Senhor, aquele que é o pão vivo, o maná, a Páscoa, que nos alimenta, que nos fortalece, e por meio dele, nós possamos a cada dia mais sermos revigorados a não retrocedermos, mas a prosseguirmos em nossa jornada, sempre com os nossos olhos direcionados para aquele que de fato está conduzindo o seu povo, aquele que diz que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza.